Quem vê a Eleni assim, ao lado do marido e parada perto de um muro na rua Antônio da Silva Lobo, no bairro Jardim Santa Teresa, em Taubaté, não imagina que ela está esperando o ônibus. Isso porque, no local, não há nenhuma sinalização de ponto de parada e nem abrigo para os usuários do transporte público. A única placa que tem é ali em cima, lá, ó. Lá é a placa do ônibus, entendeu? Mas a cobertura a gente fica na chuva, entendeu? Que não tem cobertura nenhuma pra gente. Tem gente que vem com criança, fica no meio da chuva esperando o ônibus, entendeu? É gente idosa, entendeu? Fica na chuva esperando. E fica também, espera muito tempo também, sabe? Esperando o ônibus demora muito. O Isaqueu também mora no bairro a vida toda e conta que o problema não é recente. Além da falta de abrigo nos pontos de ônibus, ele afirma que as placas de parada não correspondem aos locais em que os moradores já estão acostumados com a espera do transporte. Que nem agora no caso, colocaram esse ponto aqui. Olha lá onde que a moça está lá para pegar o ônibus. Ela está lá do outro lado para pegar o ônibus. Então o ônibus não vai parar aqui. O ônibus vai parar para ela lá embaixo, entendeu? Tem cadeirante que mora aqui embaixo, que sofre para pegar o ônibus também. Já falamos com os antigos gestores, os de agora também, os assessores do prefeito, o assessor dos vereadores mesmo, vieram aqui, falaram e nada adianta, não adianta nada. Só há cobertura em 2 pontos de ônibus no bairro e vários outros moradores também solicitaram melhoria na estrutura do local em relação ao transporte público. Sempre estão precisando de ponto de ônibus aqui, porque em caso de chuva assim, a situação é precária mesmo, porque chuva assim é muito problema. Tem uma sinalização também, que é importante, uma cobertura por conta da chuva, porque é muito complicado para a gente ficar esperando aqui, né? E sempre fica oscilando o tempo, né? Então seria muito bom para a gente também. Quando eu fico muito tempo aqui, às vezes está muito sol, está chovendo, não tem cobertura, não tem onde ficar, e eu fico passando por isso. Eu falo assim, nossa, deveria ter pelo menos cobertura, alguma coisa onde podia ficar, e não tem. Nossa equipe de reportagem, durante a visita à região do Santa Teresa, constatou ainda a colocação de placas indicativas de parada do transporte pela equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana. De acordo com o diretor de transporte público da cidade, a sinalização foi instalada, mas os abrigos dos pontos só devem ser implantados a partir do mês de agosto, após a liberação de uma ata de compras de materiais. As paradas de ônibus já estão sendo feitas, porque é uma placa, então é mais fácil. Os abrigos é mais difícil, precisa fazer uma base mais sólida, porque cada módulo ele tem um peso razoável, 700 quilos, então tem que fazer muito bem feito. Para fazer a instalação de um abrigo, a calçada tem que ter no mínimo 2 metros de largura, porque o módulo que a gente coloca, ele tem 3,20 metros, que é o concreto, né? E o de metal ele tem 4,20 metros. Se a gente não tiver um espaçamento que seja adequado para instalar, não tem como. Por isso que faz a instalação da placa de parada. Ao todo, a Prefeitura deve instalar no bairro 5 placas de parada e 3 novos abrigos. Quanto aos pontos de ônibus localizados em regiões diferentes da sinalização, passa a valer agora apenas os locais com as novas estruturas. De imediato, a gente avisa a empresa ABC das instalações das placas, né? O motorista ele está orientado a não parar fora daquele ponto, até mesmo porque a gente vai fazer a sinalização de solo. É feita a instalação e, ao mesmo tempo, a gente faz a sinalização de solo. Para quê? Para que ninguém possa estacionar o carro naquele local para o ônibus parar com segurança e até mesmo o passageiro de entrar o veículo. Ainda segundo o Américo, além do bairro Santa Teresa, outras regiões da cidade também estão no cronograma para receber a instalação dos novos pontos de ônibus. A gente vai fazer uma instalação em frente ao AME, em frente ao prédio do Ministério Público. Alguns pontos de ônibus a gente faz a relocação. Foi feita algumas alterações das linhas, que hoje não passam ônibus, então existem abrigos. Desses abrigos a gente faz a relocação para os locais que há necessidade. O AME a gente já tem o abrigo de metal para colocar lá, e o Ministério Público também. Outros bairros, Piratininga, Parque Aeroporto, a gente vai fazer instalação.